Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram a seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Olha o finalzinho. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Glória a Deus. Eu acredito que todo mundo que está aqui um dia já teve um sonho, ou tem um sonho. A pessoa precisa sonhar. O sonho, ele faz parte da vida do ser humano. Todo ser humano sonha. Quem é o ser humano que não tem um sonho na vida? Quem não tem um sonho para viver, acaba vivendo uma vida com um falso existencial, um vácuo dentro de si, que às vezes a pessoa entra em crise com ela mesma. E o livro do Gênesis vem detalhando sobre a história de José no Egito. E a história de José no Egito confronta a nossa realidade dentro de vários fatores, dentro da provisão de Deus que Deus fez com ele, diante de uma ótica de proteção de Deus, provisão de Deus, silêncio de Deus e resposta de Deus. Tudo no mesmo cenário, tudo com o mesmo personagem, tudo na mesma terra. Tudo em ato contínuo. Eu quero que você me acompanhe dentro dessa história. José, ele é um jovem que ele tem 17 anos de idade. Imagina um jovem com 17 anos de idade. E com 17 anos ele tem um sonho. E esse sonho agora vai mudar a trajetória da vida dele para o resto da vida. Ainda jovem. José vai ficar preso provavelmente dos seus 17 anos aos 30 anos de idade. E ele vai ficar por 13 anos preso. Memorize o tempo de cadeia, memorize o tempo de prisão. Memorize, segura isso. Ele vai chegar com 17, ele vai sair com 30, então ele vai ficar 13. Ele vai morrer com 110 anos. Ele morre com 110 anos. José, ele é filho de um homem que tinha experiências com Deus. Quem era o pai de José? Jacó. Jacó era um homem que tinha experiências com Deus, e muitas. Deus falava com Jacó muitas vezes. Jacó falava com Deus muitas vezes. Você quer ver um exemplo? Certa feita, Deus fala com Jacó assim, Jacó, pega a sua família, pega a sua roupa, pega a sua bagagem e vai para Betel. Deus que falou com ele. Deus não usou profeta, Deus não usou profetisa, Deus não usou jumenta. Deus falou direto com o homem, com Jacó. Olha a intimidade dele. Outra vez, Jacó vai dormir num cenário, num deserto, vai colocar uma pedra, fazer como travesseiro, e ele vai sonhar, e no sonho vai ver anjos descendo e subindo, Deus falando com ele de novo. Então, o elo de intimidade de Jacó era grande com Deus, entenda isso. Ele tinha intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa, ela abre o coração para o outro lado que tem intimidade.
Ou seja, é mais fácil Jacó falar direto com Deus, com quem ele tem intimidade e liberdade, do que ficar esperando alguém vir trazer um recado de Deus para ele, sim ou não? Verdade, claro que sim. Só que agora começa uma reviravolta na vida de Jacó e de José. Por isso que tem momento que Deus complica, descomplica e explica, porque complicou tudo lá na frente e não vem explicando atrás. Dentro da permissão de Deus, José, ele vai ter o sonho, os irmãos vão odiar ele, como você leu comigo aqui, ou vai odiar mais ainda, porque já odiava ele. O pai vai fazer uma túnica, os irmãos rasgam a túnica, vende José, José é levado para o Egito. Vamos ganhar tempo nisso aqui. Quando José é levado para o Egito, a resposta que chega para Jacó, que é o pai de José, é que José tinha sido morto. Os irmãos estão mentindo para o pai de José, está dizendo: papai, um bicho comeu o Zezinho, um bicho comeu José, a única coisa que sobrou, pai, foi a túnica, e nós trouxemos para o senhor a túnica. Gente, o pai de José tinha intimidade com Deus. Eu imagino o pai de José, ele está ajoelhando Jacó, e ele está falando: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu imagino dizendo, uma oração de um pai: por que o Senhor permitiu meu filho ser morto por um animal? Por que o Senhor permitiu meu filho ser arregaçado por um animal? Eu imagino Jacó orando, falando com Deus, e sabe o que Deus fala para Jacó? Nada. A mentira dos irmãos está ganhando vida num cenário realista entre o pai e os irmãos. A mentira dos irmãos está ganhando uma vertente de uma segurança na casa de Jacó, mesmo sendo mentira, mas está ganhando vida. José está no Egito, Jacó está na casa, Jacó está orando. O pai pelo menos quer saber onde estão os ossos do filho para fazer um enterro digno. O pai quer saber pelo menos aonde foi que esse bicho comeu meu filho. Eu vou lá procurar para fazer um enterro digno para José. Não teve isso. José, ele está no Egito, e José deve estar pensando: o que eu fiz para merecer isso? Eu apenas sonhei. O que eu fiz para merecer isso? Eu apenas sonhei. Agora, vamos de Bíblia, vamos pensar como Bíblia. Jacó tinha intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Tinha intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Deus falava com Jacó, sim ou não? Sim. Por que Deus não revela para Jacó que José está no Egito? José está lá no Egito. Na cabeça de Jacó, o filho morreu, mas o filho estava guardado dentro de um propósito de Deus. Deus estava permitindo uma situação na vida de José, que eles não estavam entendendo nada naquele momento, estava tudo saindo fora do lugar. Só que o resultado não era para o hoje, o resultado era para o amanhã. José está dentro de um processo, mas ele não sabia, nem Jacó sabia. Jacó está orando para Deus: Senhor, cadê meu filho? Cadê os ossos de José? E Deus está em silêncio. É tão interessante isso aqui, porque os processos da vida doem. Eu imagino o coração de Jacó, o pai está pensando: por que tive que merecer isso? José não está morto, ele está guardado dentro de um propósito. José não foi morto por animal, Deus preservou ele num ambiente para algo futuro que eles não entendiam. Pastor, o que você quer me dizer com isso? Tem momentos na nossa vida que Deus dá um saculejo em todos nós e permite alguns momentos para passarmos alguns processos, mesmo saindo o
pingo do i, mesmo alterando a rota do normal, mesmo quebrando a rotina do senso comum, da lógica humana, Deus vem chacoalhando para mexer. Não adianta você correr atrás de profeta, só se for profetada. Na profecia Deus não vai falar se o céu está fechado. Não adianta você querer ajuda de um, ajuda do outro, do copeiro, do padeiro, não. Tem momento que Deus cerra os céus, tem momento que Deus fecha o ambiente, tem momento que Deus coloca a plaquinha closet, fechado, está fechado, não tem como. Por quê? Porque Deus está te preservando dentro de um cenário chamado processo. O processo dói, mas Deus está trabalhando para alguma coisa. O processo dói, mas Deus está trabalhando para o futuro. O processo dói, mas José está sendo preservado num ambiente de idolatria. Eu aprendo aqui, José prosperou no lugar de idolatria. Sabe o que a gente entende com isso? O ambiente que você está inserido não define o seu destino, se você estiver conectado no Deus que tudo serve e tudo pode na sua vida. José está ouvindo a voz de Deus. Aí Deus começa a trabalhar com sinais. Deus vai dando sinais, dá um sinal aqui, dá outro sinal ali. Deus começa a trabalhar com situações. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais de Deus, porque às vezes alguma movimentação que Deus está permitindo é um caminho que Deus está abrindo dentro do processo e a gente não está entendendo. Pense comigo, as contradições que José vai enfrentar. Ele é o amado do pai, mas ele é odiado pelos seus irmãos. O pai lhe dá uma túnica colorida, mas os irmãos tiram a túnica dele. Ele conta os sonhos, os irmãos ouvem e enxergam como pesadelo. O pai lhe vê como um filho obediente, mas os irmãos vê como um informante, como um dedo duro. Pelo pai ele é exaltado, mas pelos irmãos ele é humilhado. O pai vê valor nele, os irmãos vê preço nele. Ele prospera em tudo, mas está vivendo como escravo. Ele não traiu Potifar com a esposa, mas foi acusado injustamente de assédio. Ele é inocente de acusação, mas mesmo assim vai para a prisão. Ele ajuda o copeiro na prisão, mas é esquecido pelo copeiro que ele ajudou. Ele fez tudo certo, mas está dando tudo errado para ele. Tem hora que se a gente não vigiar, a gente começa a querer procurar pecado que não existe. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Que movimentação errada eu tomei? Não é nada disso. Papai está falando com alguém nessa noite na palavra. Sou eu que estou permitindo esse movimentar dentro do processo. O meu nome vai ser glorificado, mas enquanto o meu nome não é glorificado no resultado que você espera, continue sendo fiel dentro do processo. José, Deus está falando com alguém nesta noite. A palavra para você é essa. O processo te esconde, o processo Deus trabalha, no processo Deus lapida, no processo Deus tira o que está passando, Deus coloca o que está faltando, mas o nome dele será glorificado na nossa vida se você suportar o peso do processo. Levanta a sua mão, eu vou liberar a primeira profecia. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu te renovo, eu te capacito, eu troco suas baterias, não vai retroceder, não vai voltar. Eu estou permitindo tudo no processo. Tudo começa no processo. Só que José, ele vai dar uma aula para nós. José, ele vai dar uma aula para nós dos detalhes, daquilo que é pequeno, daquilo que é interessante, que a gente passa despercebido, a gente não percebe. Por exemplo, José, ele está na cadeia, mas a alma dele está livre. José, ele está no Egito, mas a cabeça dele está no céu. José, ele está dentro de um cenário onde ninguém está entendendo nada. Só que a visão dele não estava no Egito, a visão dele estava no Deus que ele servia. Glória, eu vou dizer isso aqui. Enquanto a pessoa ficar com a mente de escravo no Egito, ele nunca consegue entender os planos de Deus para a vida dele lá na frente. Papai está falando para você nessa noite:
crente, cai fora dos pessimistas, cai fora dos cambalacheiros, dos tranqueiras, de gente que só te leva para baixo. Começa a olhar ouvir a voz de Deus, olhar o que Deus já falou contigo. Deus já falou, Deus já profetizou, Deus já usou tanta gente, mas agora é hora de você continuar clamando, adorando e movimentando, andando. Não é parado, porque se você parar, você acomoda, e se você acomodar, você perde a visão dos céus. Aí papai está dizendo: eu estou contigo no processo. Daqui a pouco eu proponho glória. É Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que fecha, é Deus que abre, é Deus que dá, é Deus que tira. Ele coloca, Ele ausenta, oh glória a Deus. O movimento está nas mãos dele. José está dentro da cadeia, mas a alma está livre. O carcereiro, Deus vai colocar ele no coração do carcereiro. Um dia José acorda, está todo mundo triste dentro da cadeia. José vai dizer o seguinte: por que vocês estão tristes? Olha que pergunta doida dentro da cadeia. O cara está preso dentro da cadeia com os outros prisioneiros e está perguntando: vocês estão tristes por quê? Está triste por quê hoje? Por que você está triste? Ele está dizendo: eu estou com vocês aqui, mas a minha alma está livre. Eu estou com vocês aqui, mas daqui a pouco eu estou saindo daqui. José está dizendo: o cenário de crise que nós estamos não determina o futuro onde nós estaremos. É para lá que nós vamos, porque a vitória, oh glória, oh Espírito de Deus, oh, quem está comigo diga aleluia. Quem está comigo diga amém. Diga comigo assim, ó: alma alegre. Diga assim, ó: alma alegre. Dá oh glória a Deus. Então toque alguém e fala para ele assim: ó: alegra o teu coração. Oh glória, isso, olha para mim aqui. Às vezes o principado dessa terra, a potestade dessa terra, quer tirar sua paz, sua alegria, sua esperança, quer mexer na tua estrutura. Só que papai está dizendo: eu te coloquei no processo. Tu vai dizer igual falou Pedro: não é para onde nós iremos, é para quem iremos nós. Não é coisa, é pessoa. Não é terra, é céu. Não é para baixo, é para cima. Pedro estava dizendo para Jesus: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh glória, Pedro está dizendo: eu não tenho mais nada aqui embaixo. O meu foco está no Senhor, minha confiança está no Senhor, minha esperança está no Senhor, minha resposta está no Senhor. A tua esperança está no Deus que você serve. Quem pega essa palavra em nome de Jesus? Ele está dentro do Egito, mas a cabeça dele está livre. Eu vou falar um negócio aqui, talvez seja pesado na condição de ouvir, mas não é pesado na condição de pastor. E filtra para você não falar que é. Eu sei que você é crente, você não vai falar nada, você é crente. José vai para a casa de Potifar, e a mulher de Potifar vai dar em cima dele. Ele vai vazar, ele vai correr da mulher de Potifar. Se José fosse uma pessoa interesseira pelos favores da terra, ele poderia dizer: eu vou envolver com essa mulher, eu vou documentar como cidadão egípcio, vou sair da cadeia e vou viver de boa. Só que José tem uma palavra de Deus na vida dele. Aleluia. José não precisa arrumar casamento para pegar documento. José não precisa enrolar com mulher de Potifar para se tornar cidadão daquela terra. José não precisa quebrar os princípios que ele aprendeu na vida para favorecer favorecer a proposta da terra, porque o propósito do céu é maior do que a proposta da terra. Quem se vende a proposta da terra é porque nunca entendeu o propósito do céu. Se Deus falou que vai fazer na sua vida nessa terra, confia em Deus. Para de ficar ouvindo quem não entende nada. Pastor, por que estou dizendo? Na condição de pastor, eu vou dizer que família é bênção, família é projeto de Deus, família é coluna da sociedade, família é princípio criado por Deus. O dia que eu ouvi nessa terra, e bem que não foi daqui, que eu ouvi da boca de um cidadão dizendo que era normal fazer esse tipo de ação, papai me pegou na hora, falou assim: ó, não deixa descer essa palavra para o teu coração, porque senão daqui a pouco está tudo perdido. Nós precisamos fazer como José no Egito. José está dizendo: eu não vou me enrolar aqui para pegar o que eu não preciso, porque a promessa eu já tenho, a promessa vai vir dele. Se José enrola como mulher de Potifar para pegar a legalidade e sair da cadeia e se tornar um cidadão egípcio, ele não chegaria no trono de governador do Egito. Deus tem muito mais guardado, preservado
passado que a gente não viu, mas Deus quer ver o nosso tempo e fidelidade no processo que estamos, para saber se nós estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus. Papai está falando para você nessa noite: guarda o teu coração, guarda a tua alma. Deus pode tirar prefeito, governo, presidente. Deus pode mexer nas leis para favorecer um crente que ora, para você não quebrar princípios, para o nome do Eterno ser glorificado na sua vida. Quem está comigo, diga aleluia. José não vai ceder à chantagem do Egito. Quando a Bíblia está falando, quando a Bíblia fala de Egito, a conotação bíblica é que está falando do mundo. Quando fala de Faraó, a conotação é que está falando de Satanás. José aqui é a prova bíblica, é a prova real de um homem fiel a Deus no meio de um cenário de crise. Ele está no meio de uma crise. O pai dele está orando na casa: cadê meu filho? Deus não fala nada. O pai dele está orando lá na casa: cadê José? Deus não revela nada. Tem momentos que o céu se fecha. Eu lembro de uma certa feita em Goiânia, que eu acho que eu já contei isso, que eu estava precisando de uma resposta de Deus urgente. E nós somos tendenciosos, quando queremos respostas de Deus urgentes, a procurar quem tem um dom especializado ou específico. Especializado não, mas específico em áreas profundas de revelações. E eu lembro que eu fui numa tarde da bênção, lá em Goiânia. E eu falei: eu vou sentar no primeiro banco, na primeira fileira, porque aí vai ficar mais fácil de Deus me ver ali, vai me revelar o que eu preciso saber, para onde eu vou, o que eu preciso tomar, a decisão que eu preciso tomar. Na época a gente tinha saído do serviço, tinha pedido conta, eu mais a minha esposa, e estava passando um momento de um deserto muito grande, não no casamento, mas de propósito de vida, ministerialmente. E eu não estava entendendo algumas coisas, mas eu estava dentro de um processo, e Deus tinha selado os céus. E eu lembro que eu sentado no primeiro banco, e Deus usava muito aquela mulher naquela tarde da bênção, como usa até hoje. E ela falou assim para mim: Deus tem um recado para você. Aí eu falei assim: ô Glória, já levantei. Ela falou assim: o senhor não, baixa, a pessoa de trás. Aí eu falei: não é possível, Jesus. Terminou o culto, eu falei: eu vou na fila da oração, a oração da misericórdia, eu vou lá na frente. Entrei na fila, falei: só pode orar por mim. E não falei nada. Ela orou e falou: amém, vai com Deus. Eu falei: Deus não falou nada não. Ela falou: nadinha, pode ir, Deus abençoe. Eu falei: tá bom, deixa a senhora, eu vou lá no Monte Mendanha. O Monte Mendanha lá em Goiânia é o Monte do Foguinho, que o povo ora e que sai fogo até da terra. Peguei a Andriela e subi para o monte. Lá tem uma tenda dos milagres, muito usada por Deus. A apóstola que toma conta daquela tenda. E eu de novo sentei na primeira fileira da tenda. Eu lembro até hoje, uma sexta-feira, 1h da manhã, aquele frio. E eu lá em cima, eu falei: hoje o senhor fala comigo, papai, hoje o senhor fala. E eu sentado lá, e Deus usando ela para cá, usando ela para lá, e levantou um outro vaso. Eu já levantei para facilitar para ele. Falei: eu vou ficar em pé, porque qualquer coisa eu estou aqui. E profetizou para um, profetizou para outro. E quando ela falou: eis que falo contigo, eu já mirei minha cabeça e fui na mão dela. Ela falou: eu sei não, dá licença, é a pessoa de trás. Eu falei: Jesus, eu estou aqui. E sabe o que Deus falou? Nada. Tem momentos que Deus te coloca no processo e os céus fecham. Tem momento que não adianta você ligar, não adianta. Deus fecha os céus sobre a tua vida, porque se Deus revelar o processo que você está passando, você não aguenta, você não suporta. Se Deus falar para você assim: ó, estou te levando para os Estados Unidos. Aí você fala: ô Glória, eu vou te honrar naquela terra. Você fala: aleluia. Mas você vai passar por uma prova, vai ficar dias sem emprego, vai faltar dinheiro para o aluguel, vai ficar dias sem carro, vai ter uma enfermidade, vai passar uns altos e baixos, mais baixos do que altos. Você vai falar assim: não, Jesus, obrigado pela oportunidade, deixa eu ficar quietinho aqui mesmo. Deus não revela o processo, porque a gente não aguenta. José está dentro de um processo sem saber o que está acontecendo. Só que Deus vai dar sonhos para Faraó, e vai ter um homem lá dentro que desvenda os sonhos, que tem o dom de interpretar sonhos. Qual é o nome dele? José. Deus é especialista em incomodar alguém dormindo para favorecer alguém que é fiel a Deus num cenário de crise. Oh Glória, eu preciso falar isso para alguém que está aqui dentro. Talvez eu não estou falando para todo mundo, mas para alguém. Pega essa palavra em nome de Jesus. Papai está dizendo para alguém: eu vou incomodar alguém dormindo, porque pelo amanhecer eu vou incomodar o coração dele para te ligar, para fazer alguma coisa, mas o meu nome vai ser engrandecido no processo que eu te coloquei.
José fala para o padeiro e para o copeiro, revela o sonho. O padeiro sobe, o padeiro morre. Fala para o copeiro, lembra de mim quando chegar lá, hein? O copeiro esquece, o padeiro esquece, não lembra dele. Sabe o que é isso? Cuidado com o jeitinho brasileiro. Porque na tentativa de querer antecipar o resultado do processo, no tempo que Deus te colocou, se o padeiro lembra de José no Egito, no tempo que ele queria, ele poderia ser um helper de padeiro. Se o copeiro lembra dele no momento que ele queria, ele poderia ser um ajudante de copeiro. Deus não permitiu nem o copeiro nem o padeiro naquele momento, porque o que Deus tinha para José era muito maior. Pastor, o que você quer dizer com isso? Cuidado para você não bater em porta errada que Deus não está te permitindo. Cuidado para você não pedir ajuda para quem não tem ajuda nem para ele. Cuidado para você não pegar água limpa em fonte suja, com fachada bonita. Cuidado para você não sentar em cadeira que não vai te edificar, vai fazer você perder tudo que você já tem. Por isso que o mais correto é você orar, ouvir a voz de Deus e esperar. Por quê? Porque Deus é especialista em incomodar gente para favorecer gente num cenário que só gente consegue entender o que Deus está fazendo. Quem está comigo, diga aleluia. Diga comigo, só espera no Senhor. Ele foge da mulher de Potifar. Deus incomoda Faraó. Aí o copeiro lembra de um cara que estava lá na cadeia, que era bom para desvendar sonho. Aí quem é? José. Chega uma hora que Deus chama a senha. Próximo. Chegou a vez de José, acabou. Quando chega a vez não tem quem segura. Quando chama José, José desvenda o sonho. E José começa a desvendar o sonho com detalhes tão ricos no sonho, que Deus coloca José no coração de Faraó, que Faraó está dizendo, esse cara não pode ficar na cadeia. Com a inteligência que esse homem tem, a sabedoria que esse homem tem, não pode ficar na cadeia. Esse homem não pode ser alguém comum aqui no Egito. Deus começa a mudar o cenário de José pela fidelidade dele no meio da crise. As contradições da vida começam a transformar na vida de José. Agora não é mais escravo, agora vai se tornar governador. De sentenciado à prisão, agora é ele quem vai dar a sentença. Agora o seu nome não vai se chamar mais José, mas agora vai chamar Zafenate Paneia, que é a segunda maior autoridade dentro do Egito. Deus é especialista em mudar cenários de crise quando você espera no processo que Ele te colocou. Ele não está entendendo nada, não está tudo mudando. Deus não está falando com Jacó sobre ele, só que Deus vai permitindo tempo a tempo. E quem vai vir até José sem saber que era ele? Os irmãos dele. Quem tentou, pastor, aí você começa a perceber, por que Faraó sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou, e os irmãos de José não sonharam? Por que, pastor? José sonhou também, sim. Copeiro sonhou, Faraó sonhou, o padeiro sonhou, sim. Por que os irmãos não sonharam? Porque quem não tem tempo de viver os próprios sonhos acaba atrapalhando a vida de quem está sonhando. Deus está dizendo para você, para de envolver com quem não tem sonho na vida, porque quem não tem sonho na vida sempre vai te colocar para baixo, não vai crescer, não vai desenvolver, não vai. Irmãos, você quer ver a palavra mais rodada na América que você vai ouvir? Eu cheguei aqui e sofri, você tem que sofrer também. Rejeita essa palavra em nome de Jesus. Eu cheguei aqui, eu passei na baixa, tu vai passar também. Sai para lá, Satanás. Você vai viver a tua experiência com Deus. Deus, Ele permite experiência no individual e no coletivo. Não é porque você viveu na baixa que todo mundo vai viver. Deus pode mudar o cenário do dia para a noite para o nome dele ser engrandecido. Refuta as palavras que não faz você crescer na terra que Deus te colocou. Quem está comigo, diga amém. A sorte dele muda, a vida dele muda. E agora as coisas começam a tomar um curso diferente na vida de José. Porque agora não é mais o prisioneiro. Agora ele é uma autoridade que está se tornando alguém de nome dentro do Egito.
Agora ele não é mais aquele Zezinho que ficava com medo lá embaixo. Agora ele é alguém que está sonhando livre em cima. Ele entra com 17 anos. Ele sai da cadeia com 30. Quantos anos que deu? 13. Ele vai viver dos 30 aos 110. Dá quantos anos? 90. De 30 a 110. Quem é bom de matemática aí? 90 ou 80? 90. Vem, quem está comigo, diga amém. 80 ou 90? 80. Eu quero ver se a igreja está ligada. 80 ou 90? 80 anos. Dos 30 aos 110, ele vai viver. Gente, pega isso aqui. Dos 17 aos 30, preso. Dos 30 aos 110, livre. Dos 17 aos 30, 13 anos. Dos 30 aos 110, 80. O tempo de liberdade do sonho é maior do que o tempo da prisão. O tempo do processo é menor, mas o tempo da colheita é muito maior. Quem suporta o processo na baixa é digno de ter a colheita na alta. Quem suporta o processo quando ninguém vê, Deus te honra com excelência para que todo mundo veja. Papai está dizendo para você nessa noite: suporta, José, porque já vem decreto descendo, vem alteração descendo, vem mudança descendo, e o meu nome sendo glorificado na sua vida. Quem sabe essa noite papai está dizendo para você: chega. É noite, quem sabe papai está descendo o decreto. Se você crê, pega. Quem sabe Deus está dizendo: eu vou mudar cenário, eu vou mudar a rota, eu vou recalcular o GPS, eu vou mudar o curso, eu vou alterar o normal da rotina comum. O meu nome vai ser exaltado. Oh glória, eu vou profetizar isso, eu vou liberar isso aqui. Deus está dizendo para você: é tempo de você voltar a andar no meio do processo. É tempo de você voltar a clamar no meio do processo. É tempo de você voltar a crer no meio do processo. Deus está levantando gente na noite de sono para ser bênção. Oh glória a Deus. Deus está dizendo para alguém nessa noite: sou eu que estou permitindo, sou eu que estou fazendo para o meu nome ser exaltado na tua vida. Fecha os teus olhos.